Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente segue nos resumos de Sex Education. Lembrando que hoje, sexta-feira, sai a terceira temporada de Sex Education. A gente já vai maratonar para trazer um vídeo completo para vocês aqui no canal falando dessa terceira temporada. Mas hoje a gente vai com um resumão da segunda temporada para que você chegue nessa terceira temporada com tudo por cima, tudo por dentro para assistir Sex Education numa boa. Mas depois da vinheta a gente chega com uma resenha completa, com um resumo completo de Sex Education para você. Solta a vinheta aí, Brunão! Já vamos direto pro resumo pra gente não perder muito tempo nesse vídeo. Lembrando que falamos de resumo, falamos de spoiler. Então se você não curte spoiler, ainda não assistiu a segunda temporada, vai lá assistir. Depois você volta aqui pra esse vídeo pra ter toda a informação do resumão pra você assistir a terceira temporada que sai hoje nos Trinks. Lembrando também que eu vou pedir pra você deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso engaja demais o nosso vídeo pro YouTube entregar mais esse conteúdo muito bacana pra todo mundo. E vou pedir pra você também se inscrever aqui no canal. A gente tá na meta dos 5.000 inscritos. Se você já é inscrito, pega esse vídeo, compartilha com o seu amigo, que eu tenho certeza que ele vai curtir demais esse resumão, ou ele vai curtir ficar por dentro de todas as dicas de séries e filmes que a gente dá aqui no Séries em Série. Mas vamos lá, sem perder tempo, falar de resumão de Sex Education, segunda temporada. Com o término da primeira temporada, mostrando ali que o Watch finalmente conseguiu tirar um dos traumas da cabeça dele, que era de não conseguir se masturbar, agora o Otis passa por um novo problema, já que ele passa a estar viciado em masturbação e ele não consegue viver sem mais essa masturbação. Inclusive, ele começa a sentir a necessidade de fazer em qualquer lugar, em todos os lugares. E isso acaba sendo um pouco constrangedor no colégio, né, dentro do carro da mãe, em alguns lugares que realmente não convém, Otis, de você se usar das artimanhas do amor próprio. Mas isso acaba deixando ele em alguns maus lençóis. Já no início da temporada já começa com umas cenas bem engraçadas a respeito falando aí do tema masturbação. Num determinado momento, a Ola, namorada do Otis, né, a atual namorada do Otis, tenta, inclusive, ajudar ele em relação a essa masturbação toda que ele tem tido. Só que aí é nesse momento que ele não consegue, junto com a Ola ali, ser masturbado por ela, ou eles fazerem alguma preliminar em relação ao sexo ali, que eles teriam todo esse interesse dos dois como namorados. Então ele não consegue, e aí começa a surgir uma dúvida muito grande na cabeça dele. Será que ele quebrou o pênis? Essa é uma das temáticas logo do início de Sex Education da segunda temporada. E aí a primeira trama que realmente acontece ali sobre a escola, dentro da escola, tirando essa parte da masturbação do Otis, que começa a trazer uma parte mais engraçada pra gente, a primeira trama começa a mostrar pra gente dentro da escola, Moordale, que um surto de clamídia acabou se espalhando e uma das alunas, a Fiona, ela de repente está sendo suspeita de ser a responsável de ter espalhado esse surto de clamídia dentro da escola. Só que a falta de informação a respeito dessa DST faz com que o Otis comece novamente a mostrar os seus dotes em relação a conhecimento do sexo, né, ou ser o garoto do sexo ali, por mais que a clínica dele e da Maeve esteja oficialmente fechada, já que eles realmente romperam no final da primeira temporada, e a Maeve realmente acabou sendo suspensa, sendo expulsa da escola, o Otis começa a conversar com alguns alunos assim pelos corredores para mostrar para eles que o surto de clamídia não é daquele jeito que se resolve como eles estão fazendo. Usando máscara, com medo, um correndo para lá, outro para cá, com medo de pegar no ar. Ou seja, o Otis começa a dar algumas orientações e ele começa a perceber que realmente dar orientações sexuais para os seus colegas é algo que ele curte muito fazer.
Mas uma dúvida acaba ficando muito forte na cabeça do Otis. Se ele gosta bastante de falar sobre isso e a clínica está fechada, o que ele precisa fazer para tentar reabrir essa clínica? E é aí que ele tem uma ideia mirabolante entre ele e o Eric, de ele voltar a atuar ali com a clínica e o Eric ser responsável pela agenda dele, já que a Maeve não está mais na escola e ela era responsável pela agenda. Só que isso não dá certo também, já que o Eric não tem nenhum tino para ser o responsável em administrar essa agenda. Bom, a Maeve, que é nessa altura, ela estava trabalhando numa loja de pretzels e acabou sendo desligada, acabou sendo demitida dessa loja. Ela meio que, por conta de tudo isso que está acontecendo ali na escola e por conta da vontade dela de voltar para a escola, ela acaba pressionando o diretor para que ela consiga retornar para a escola, para os estudos, inclusive utilizando os dons que ela tem de escritora, para ser uma boa escritora, para usar esses dons em prol da Moordale ser bem vista no cenário estudantil. Então ela meio que começa a pressionar o diretor e ela consegue retornar para Moordale para estudar junto com os seus amigos e seguir na sua vida estudantil, que é o que ela nunca quis deixar de lado. Nesse mesmo momento, a crise da clamídia começa a ficar em proporções que ninguém está conseguindo mais segurar. E o diretor Groff acaba sendo pressionado também pelo conselho estudantil para que ele contrate a Jean, a mãe do Otis, que é terapeuta sexual na história, para que ela comece a conversar e a orientar, a levantar informações a respeito de Moordale, dos alunos da escola ali, para que ela tenha maiores informações do que aconteceu em relação à clamídia e que esse surto passe de forma tranquila, com orientações, como é o certo que deveria estar sendo feito. Com a Maeve voltando para a escola, ela acaba assumindo o lugar dela ali no posto de administradora ali da agenda da clínica, e a clínica retoma aí realmente o funcionamento dela de forma de vento em popa, principalmente por conta do que está acontecendo com relação à clamídia. Só que, nesse momento, a gente tem a mãe do Otis que está muito presente ali na escola e a clínica começa a ficar um pouco ameaçada de continuar a sua existência. E além disso, o relacionamento da Maeve com o Jackson e da Ola com o Otis começam a sofrer as consequências que a proximidade Otis e Maeve acaba trazendo em relação a ciúmes, a desconfiança, em relação a tudo que pode atrapalhar relacionamentos opostos com relação aos dois que se gostam e não conseguem se achar em nenhum momento nesse relacionamento. A própria Maeve, com problemas em relação a esse relacionamento entre ela e o Otis ali, acaba se revelando para ele, falando que gosta realmente dele, mas só que o Otis acaba recebendo isso essa revelação não de uma forma positiva. Ele acaba recebendo mal essa revelação, já que ele a todo momento sempre gostou da Maeve e ela nunca demonstrou isso. E os dois sempre tiveram todos os desencontros do mundo em relação ao relacionamento. Só que agora ela mostrando, ele tá com a Ola e realmente ele não consegue, não tem como, a não ser que ele termine com a Ola, ele seguir no relacionamento com a Maeve. Então mais um desencontro na vida dos dois acontece nesse momento. Só que a Ola, percebendo também que tá rolando esse clima entre o Maeve e o Otis, ela dá um ultimato também no Otis e fala para ele: você não pode mais se encontrar com a Maeve, a não ser que a gente não esteja mais junto. Então ela coloca o rapaz na parede e fala assim: ou ela ou eu. E claro que Otis iria escolher a sua namorada, a Ola, em prol de realmente da amizade, que a gente sabe que tem algo a mais ali em relação a essa amizade entre ele e a Maeve. Só que a própria Ola também está passando por um momento de desconfiança sexual em relação a ela mesma, a sua própria opção sexual. E ela começa a ter sonhos eróticos com a Lily. Na verdade, sonhos românticos com a Lily ali. E ela começa a sentir alguma certa dúvida a respeito da orientação sexual dela. E isso acaba, inclusive, impactando também ali dentro do relacionamento dela com o Otis.
E aí, por conta de todas essas incertezas na vida da Ola, ela acaba terminando com o Otis. Só que ela termina com o Otis no momento em que ele fala pra Maeve que não quer mais encontrar com ela. Olha aí, novamente, os desencontros na vida do Otis em relação a ele com a Maeve. E agora, ele numa situação pior, porque ele acaba de perder as duas meninas. Ola, então, que terminou com o Otis, tá decidida a tentar entender qual é o sentimento que ela realmente tem pela Lily. E ela vai lá e acaba dando um beijo na Lily, só que a Lily também não recepciona isso de imediato muito bem, e as duas acabam meio que se afastando ali. Ela acaba afastando a Ola, e ela acaba evitando a Ola pelos próximos dias elas ali no colégio. Agora a gente chega para falar um pouco do Adam, que nesse meio tempo acabou sendo transferido para uma escola militar com os seus sentimentos completamente reprimidos, já que ele não pôde mostrar todo esse sentimento em relação ao Eric na primeira temporada. Agora ele está numa escola militar onde ele está realmente afastado dos seus amigos, afastado dos seus sentimentos e aonde ele simplesmente está fazendo algo que ele não gosta e não quer. Isso acaba trazendo o Adam para dentro de um colapso dentro dele mesmo ali, fazendo com que todos os sentimentos que ele tenha se fiquem reprimidos. Só que, mesmo não fazendo nada de errado dentro dessa escola militar, o Adam acaba sendo expulso. Ele meio que flagra dois meninos que são gays, se tendo uma relação dentro do quarto, e acaba assumindo a culpa em relação às drogas desses meninos, de uma forma que não era dele. Ou seja, ele não faz nada de errado e ainda leva a culpa em relação ao que aconteceu, e ele acaba sendo expulso, voltando para baixo do teto dos seus pais. Só que esse retorno do Adam, que agora já se percebeu como sendo bissexual, principalmente por conta desse afastamento que ele acabou tendo do Eric, faz com que o Eric não receba muito bem esse retorno dele. Por dois motivos. Primeiro, porque ele ainda tem os sentimentos em relação ao Adam. E segundo, porque ele conheceu um novo aluno dentro de Moordale, que é o Rahim, que é um dos garotos mais populares da escola ali, um garoto muito bonito, só que ninguém sabia que ele era gay, e ele acaba se relacionando com o Rahim, que nesse momento tinha pedido o Eric em namoro, e ele ainda não tinha dado uma resposta. Então o Adam, quando retorna, novamente começa a montar um novo triângulo amoroso, sendo que agora Adam, Eric e Rahim. O Eric, então, sem saber o que fazer, acaba contando pro Otis sobre o que aconteceu com ele e o Adam lá na primeira temporada, lá na detenção que eles acabaram ficando juntos. Só que Otis orienta o Eric a não seguir com esse relacionamento, principalmente por conta de todo o bullying que o Adam fez com ele lá no passado. O Eric, então, mesmo indo de encontro com os sentimentos que ele tem, sabendo que o coração dele pertence ao Adam, termina com o rapaz para seguir no seu relacionamento com o Rahim, seguindo as orientações que o Otis deu para ele. Otis, que nesse momento perdeu o namoro da Maeve e da Ola, ele decide dar uma festa, uma reuniãozinha dentro da sua casa, chamando alguns dos seus amigos mais próximos para mostrar para elas duas que ele tem ainda uma certa popularidade dentro da escola. E ele acaba fazendo uma reuniãozinha para chamar 10, 15 pessoas. Só que Eric, nesse momento, espalha essa festa, essa notícia em relação à festa, e a festa bomba com mais de 150 pessoas na casa do Otis. E nessa festa, com ele, a Ola e a Maeve, Otis acaba se sentindo numa sinuca de bico, pressionado, principalmente com as duas estando ali, e inclusive a Maeve com um novo amigo, o Isaac, que é um cadeirante vizinho dela, que se mostra sendo um novo pretendente para ela. O Otis acaba fazendo um discurso onde ele acaba sendo agressivo com as duas meninas, e isso acaba afastando cada vez mais ele dos dois possíveis relacionamentos que ele tem. E no dia seguinte, depois de toda a besteira que o Otis falou ali pra elas no discurso que ele acabou fazendo, depois de toda a besteira em ter enchido o pote em relação à bebida, que ele não tá nem um pouco acostumado a beber e ficar completamente bêbado, Otis ainda descobre que acaba fazendo sexo bêbado
com a Ruby e sem saber, inclusive, se eles usaram preservativo ou não, como que teria sido esse sexo. E Otis, seguindo as melhores orientações em relação ao sexo, né, que ele é o melhor orientador de sexo de Moordale ali, ele acaba seguindo ele e Ruby falando em relação à pílula do dia seguinte, dando dicas, na verdade, falando para nós, que somos os espectadores em relação a essa série, sobre a utilização da pílula do dia seguinte. Então, eles acabam utilizando essa trama para nos orientar e para que eles possam se orientar e não terem realmente ali um filho que seria indesejado, já que são 2 adolescentes. A essa altura, Jean, que estava fazendo ali as consultas com os alunos de Moordale, acaba sendo sabotada pelo diretor Groff, que acaba divulgando o material que ela acabou escrevendo sobre os alunos e cria um novo pandemônio dentro da escola. Ou seja, ele acaba tentando sabotar a Jean e acaba sabotando a ele mesmo. Uma outra trama que acontece dentro dessa temporada mostra a união feminina. É porque a Aimee, que é uma das integrantes dali do grupo das meninas ali da escola Moordale, num determinado dia que ela está indo para a escola de ônibus, acaba sofrendo uma agressão sexual dentro do ônibus no momento que ela está a caminho. Um rapaz, uma pessoa dentro do ônibus acaba se masturbando em cima dela e isso acaba criando um novo trauma na cabeça dela. Só que esse trauma começa a perseguir a ponto dela não querer mais pegar o ônibus para ir para a escola. As amigas percebem isso e mesmo com todas as diferenças entre essas amigas, inclusive nesse grupo tá a Maeve e a Ola, elas se unem para mostrar para a Aimee que o que o menino fez está errado, o que aquela pessoa fez está errado, e que as mulheres não podem receber esse tipo de ameaça, esse tipo de problema, que é um crime que está sendo cometido em cima dela. Elas vão na polícia, denunciam e tentam a todo momento acabar com o medo da Aimee de pegar o ônibus. E a primeira coisa que elas fazem, a melhor ação que elas fazem é todas juntas com a Aimee pegar esse ônibus e elas conseguirem ir para a escola, tirando esse possível trauma da Aimee. E um ponto que fica muito legal em relação a essa trama, essa história, é que demonstra que todas as meninas que estão nessa trama, e isso acontece com a maioria das meninas na vida das pessoas, já passaram por uma situação de agressão sexual. Seja qual for, seja uma tentativa ou seja uma agressão física realmente que aconteceu. E isso não pode acontecer, é crime. Se você souber de qualquer agressão física, sexualmente falando, denuncie, procure a polícia, porque isso é grave, é crime e não deve acontecer, principalmente nos dias de hoje. Não é porque a mulher anda de short curto que os homens podem fazer qualquer coisa. Não é porque a mulher tem cabelo grande que eles podem fazer qualquer coisa. Não. Todos têm direitos iguais em relação a ir e vir em relação a sexo ou em relação à orientação sexual. Então não tem essa de agressão. Se você souber, crime, denuncie. Agora, em relação ao episódio final, vamos falar alguns pontos que acabaram ficando em aberto e que vão voltar com certeza a serem tramas para a terceira temporada que começa hoje. Então a gente vai falar desses pontos aqui rapidamente para a gente finalizar o vídeo, que já tá grande, inclusive. A primeira trama que a gente enxerga que vai vir para essa terceira temporada é o possível namoro entre Lily e Ola. As duas acabam se beijando, as duas acabam, no final da temporada ali, tendo um pega entre elas ali, e elas acabam, inclusive, se masturbando juntas. Então, isso acaba sendo uma nova trama. Será que tem um novo namoro em vista aí para essa terceira temporada? Maeve também descobre que a sua mãe novamente está se drogando e a gente sabe que ela tem uma irmãzinha, a Maeve tem uma irmãzinha de 3 anos que depende dessa mãe, mas a Maeve mesmo assim, sabendo dessa recaída da mãe, acaba entregando a ela, denunciando a ela pelo uso dos entorpecentes. E isso acaba fazendo com que a mãe da Maeve seja detida e isso pode ser uma nova trama, inclusive, para essa terceira temporada. Como que vai ficar a situação da irmã da Maeve? Como vai ficar a situação da mãe da Maeve? E tudo isso provavelmente é trama
com certeza, para essa terceira temporada na história da Maeve e que pode ser um dos pontos que vai atrapalhar mais uma vez o relacionamento dela com o Otis. Outra trama que deve voltar forte nessa terceira temporada é o triângulo amoroso entre Adam e Eric e Rahim. Principalmente porque Adam se declara pro Eric no final do episódio final e o Eric corresponde a isso, deixando o Rahim bem triste. E a gente fica com a pergunta no ar, como que vai ficar esse triângulo amoroso? Agora, a trama mais importante que com certeza vai acontecer para essa terceira temporada é que o Otis, no final da temporada, acaba deixando uma mensagem na caixa postal da Maeve e ele acaba indo atrás da Maeve para demonstrar todo esse amor. Só que o Isaac, sabendo desse envio, dessa mensagem, ele deleta a mensagem e não faz o recado chegar na Maeve. Ou seja, como que vai ficar essa história em relação a ele mandar essa mensagem para a Maeve não receber essa mensagem, ser sabotada pelo Isaac e os três criarem um novo triângulo amoroso, já que Isaac nesse momento demonstra que realmente gosta da menina. Então a Maeve vai com certeza se sentir traída em algum momento ali, o Otis vai se sentir não correspondido pela Maeve e esse vai gerar mais uma trama de desencontro entre os dois na terceira temporada. Agora eu quero ouvir você. Quais são as suas teorias para essa terceira temporada? Lembrando que ela lança hoje, então provavelmente a gente acaba de assistir esse resumão e já vai ficar por dentro de muita história em relação a Sex Education. Então comenta aqui nos comentários tudo que você acha do que vai acontecer para essa terceira temporada e fala pra gente se esse resumão realmente não ajudou você a lembrar de todas essas histórias para chegar em Sex Education com tudo nos trinks para você conseguir assistir a essa temporada de forma top. Então, valeu a pena? Se valeu a pena, não esquece de deixar o like aqui para engajar o nosso vídeo cada vez mais. Se inscreve aqui no Séries em Série rumo aos 5.000 e não deixa de assistir esse vídeo aqui que pode ser uma dica top de uma série ou de um filme para você colocar aí na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!